Imaginem, irmãos, que vocês vão na rua, talvez na rua Doutor Ângelo da Graça, que é a rua mais linda do mundo. Acho que todos concordam com isto. E do nada vem ter convosco um senhor que vocês não conhecem, saca da carteira um cheque em branco e diz-vos assim: podem colocar a quantia que quiserem. Como é que os irmãos reagiriam? Talvez alguns ficassem com medo e começassem a fugir. O que é isto que me está a acontecer? Outros provavelmente achariam que era uma brincadeira. Os mais corajosos iam pensar rapidamente nas despesas todos do mês, iam colocar esse número naquele cheque. E os verdadeiros audazes iam pensar num número alto, talvez 4.347,37 €, porque também se eu me esticar muito, talvez o cheque esteja careca. O que os irmãos não sabiam é que, à vossa frente, estava um dos homens mais ricos do mundo, que vos estava pronto a entregar o acesso a uma riqueza quase ilimitada. E nós, devido à nossa pequenez, devido aos nossos medos ou outras coisas, rejeitamos aquela possibilidade. E quando nós pegamos neste exemplo e o trazemos para a vida cristã, é muito fácil encontrarmos algumas semelhanças. Existe um Deus que é riquíssimo e que quer derramar sobre nós tudo aquilo que precisamos para sermos cheios do seu poder, cheios do seu amor. E existe nós, que vez após vez queremos colocar naquele cheque números muito pequenos. Nós que escolhemos viver vidas limitadas, nós que tantas vezes temos até medo das maiores bênçãos de Deus e medo de viver cheios do seu poder. É exatamente sobre isto que nós vamos estudar esta manhã. Paulo vai orar para que os efésios sejam cheios de poder, sejam cheios de amor e experimentem toda a plenitude de Deus. Não apenas um pouco de força, não apenas um pouco de poder, não apenas um pouco de amor, mas que eles recebam e tenham acesso às maiores bênçãos. Nesta passagem, nós vamos perceber o que é que significa sermos fortalecidos no nosso homem interior. Vamos perceber o que é que significa estarmos enraizados no amor de Cristo e cheios da plenitude de Deus. No fim, nós ainda vamos conhecer o Deus das surpresas. O Deus que está pronto para nos dar tudo mais do que aquilo que pedimos ou sequer conseguimos imaginar. Assim sendo, eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Efésios 3. Já todos os irmãos tinham a Bíblia aberta? Muito bem, nós vamos ler do versículo 14 até ao 21 de Efésios. E diz assim a palavra de Deus nestes preciosos versículos. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é clara e é luz para as nossas vidas, Senhor. Abre os nossos corações para recebermos-la e trabalha connosco. Produz edificação na tua Igreja e que toda a glória seja dada somente ao teu nome. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Então, neste versículo 14, nós percebemos que Paulo vai concluir aquela frase que ele iniciou no versículo 1 deste mesmo capítulo, quando começa com a expressão "por causa disto". Da mesma forma, Paulo, que agora volta a orar ou continua uma oração que já iniciou no capítulo 1, leva-nos para aqueles versículos. No capítulo 1, desde o 17 até ao 23, nós tivemos a oportunidade de já estudar parte desta oração de Paulo.
Nessa oração, Paulo tinha pedido para que os efésios tivessem e crescessem em compreensão espiritual. Ele desejava que eles tivessem um entendimento mais profundo do que era a esperança cristã e uma confiança no poder salvador, uma confiança no poder reconciliador que agora operava neles por intermédio de Jesus Cristo. Agora, quando nós chegamos então a estes versículos, percebemos que Paulo leva a sua oração para o próximo nível. Ele não quer apenas que os efésios compreendam o amor de Cristo, mas que experimentem verdadeiramente este amor e a plenitude de Deus nas suas vidas. Quanto mais profundamente eles compreenderem este amor, quanto mais profundamente eles viverem este amor na igreja, mais ele reflete a unidade, mais ele reflete a harmonia e mais ele reflete o caráter de Deus na própria igreja até Jesus voltar. Este texto ele pode ser então dividido em 3 partes. O versículo 14 e o 15, onde vemos Paulo de joelhos diante do Pai. Dos versículos 16 até ao 19, onde Paulo nos faz mergulhar neste infinito amor. E por fim, do 20 ao 21, onde, portanto, conhecemos o Deus das surpresas, que está pronto para nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou sequer imaginamos. O versículo 14, então, começa com a expressão por causa disto. Qual causa? Qual o motivo ou qual a razão por que Paulo vai orar? Aquela, então, que já vem desde o capítulo 2 e que nós temos vindo a estudar nas últimas semanas. Porque Deus derrubou o muro de inimizade entre judeus e gentios, porque de ambos os povos Deus fez um povo, porque este novo povo tem os seus alicerces em Cristo, porque este novo povo tem o nome de Igreja, e porque a Igreja foi um mistério, o grande plano de Deus para demonstrar a sua multiforme sabedoria, mistério este que está revelado. É por causa disto que Paulo, portanto, vai orar. O versículo continua e diz-nos: por causa disto me ponho de joelhos diante do Pai. A posição mais comum para orar na altura era de pé. Contudo, neste certo, aparece-nos Paulo de joelhos, prostrado, com a sua cabeça encurvada até ao chão. Eu não creio que exista aqui um ensino para nós adotarmos quanto à nossa postura de oração. Creio sim que no texto está implícito uma grande atitude de submissão, uma grande atitude de reverência para com Deus e muito amor para com aqueles sobre os quais Paulo ia orar. Paulo ele está preso, ele está impedido de visitar as prisões, todos os caminhos estão fechados por grandes portas de ferro e por grandes fechaduras, contudo, existe um caminho que ninguém pode fechar. E Paulo vai utilizar esse caminho. O caminho da oração, o caminho da intercessão ao nosso Senhor Deus por intermédio de Jesus Cristo. E este sentido do poder de Deus ser Pai de Jesus, ele acaba por ser intensificado no versículo 15, quando Paulo acrescenta: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por que razão é que Paulo então está agora a usar aqui esta expressão? Eu creio que Paulo está a confirmar que Deus é criador de todos os seres viventes e que, de certo modo, toda a paternidade e todas as famílias têm origem no próprio Deus. Eu duvido que Paulo esteja a defender a paternidade universal ou a irmandade do homem. Eu não creio que Deus seja Pai de todos e que nós sejamos irmãos de toda a gente. Deus é Pai dos seus filhos e nós somos irmãos daqueles que são crentes e que aceitaram Jesus Cristo no seu coração. Então, creio sim que Paulo está a referir, neste pequeno excerto, a uma família que acaba por nos ser, e desculpem a redundância, muito familiar. Paulo está-se a referir a todos os crentes de todas as épocas. Aqueles que estão mortos e agora estão no céu, e aqueles que estão vivos e agora continuam aqui na terra. Eu penso que Paulo se refere aqui a uma única família, à Igreja. O que Paulo está a dizer é que se põe diante do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o Pai da Igreja, e que agora vai orar em específico ao Pai da Igreja,
pela Igreja de Efésios e pela sua saúde espiritual. É isto que Paulo vai fazer. Vai-se prostrar de forma reverente perante o Pai da Igreja para orar pela saúde espiritual da Igreja dos Efésios e dos próprios Efésios. Chegamos então ao versículo 16 e começamos a perceber os vários motivos de oração pelos quais Paulo vai orar. Esta oração ela acaba por ter uma progressão bastante natural, um pedido leva ao outro, sendo que no meio nós assistimos a algumas consequências ou implicações desse pedido. À medida que os crentes são fortalecidos, percebemos que Cristo habita neles, o que os faz com que eles consigam compreender de uma melhor forma o amor de Cristo e, consequentemente, serem cheios da plenitude de Deus. O primeiro motivo pelo qual Paulo ora, então, no versículo 16, é que Deus fortaleça a Igreja com poder, mediante o Espírito Santo, no homem interior. Pedidos complexos. O que é que será que Paulo está aqui a pedir? Uma coisa é clara. Paulo não está a pedir força física. Paulo pede força espiritual. Ele sabe que os desafios na vida dos crentes são muitos e que se nós estivermos fracos na nossa fé, o nosso homem interior não vai conseguir perseverar. Percebemos então que qualquer crente tem força espiritual. Ela pode crescer, ela pode diminuir, consoante a nossa sujeição à palavra de Deus e ao seu Espírito. O poder de Deus na vida do crente não é, portanto, algo que está reservado apenas a um grupo de elite ou ao grupo que tem serviço na Igreja. Não. O poder espiritual, o poder de Deus, está ao dispor de todos os crentes, uma vez que Paulo está a falar a toda a Igreja. Percebemos então que toda a Igreja deve disciplinar a mente, deve disciplinar o espírito, deve estudar a palavra de Deus, compreendê-la e viver por ela. E isto é algo que deve crescer com o passar do tempo. Embora o homem exterior, o nosso homem carnal, com o passar do tempo vá ficando envelhecido, vá ficando cansado, vá decaindo, o oposto deve acontecer no nosso homem interior. À medida que caminhamos nos caminhos de Deus e que o passar do tempo vai acontecendo, nós deveremos ser crentes mais maduros. O crente deve tornar-se cada vez mais sábio, o crente deve se tornar cada vez mais conhecedor da palavra e, consequente, ser espiritualmente mais forte. Se isto não acontece, alguma coisa pode estar errada na nossa vida. Se hoje não estamos espiritualmente mais fortes do que aquilo que éramos há 2 anos. É suposto que neste caminho, apesar do nosso homem exterior ir decaindo, o nosso homem interior se vá fortalecendo. A nossa vida é cheia de desafios, Paulo sabia disso. O mundo, a cultura, a nossa dimensão humana que se manifesta no nosso dia-a-dia, tudo isto enfranquece-nos. Então é necessário que nós, vez após vez, nos tornemos para Deus. Isto não é à semana, é quase ao minuto, mas que vez após vez possamos olhar para Deus em busca de auxílio. Mais ou menos como um telemóvel. Se agora fosse comprar o telemóvel melhor do mundo, o topo de gama, para os amantes do iPhone já deve ir para aí no 18 ou 19, mas vamos supor o melhor telemóvel do mundo, acabadinho de comprar, do que é que aquele telemóvel me vale com pouca ou nenhuma bateria? O telemóvel sem bateria não vale para nada. E da mesma forma como um telemóvel precisa de energia, precisa de ser recarregado para ser útil, a nossa posição diante de Deus acaba por não ser muito diferente. Nós precisamos de vez após vez voltar à nossa fonte de energia para recarregar as nossas forças espirituais. Se não formos fortalecidos no nosso homem interior, tudo o resto cai. E muitas vezes nós oramos para ser livres das nossas dificuldades. Muitas vezes oramos para ser livres das nossas dores no nosso corpo, mas creio que poucas vezes oramos para que o Espírito de Deus inunde os nossos corações e para sermos fortalecidos na nossa fé e no nosso homem interior. Cristo deve sim habitar permanentemente connosco. Não deve estar apenas de passagem ao domingo ou em alguma atividade da Igreja. E quando nós somos confrontados com estes versículos, quando nós somos confrontados com este texto, nós devemos perguntar-nos a nós mesmos:
Como é que eu me sinto em relação à minha fé? Sinto que o meu homem interior está fortalecido? Sinto que hoje sou espiritualmente mais maduro do que aquilo que era no passado? Como eu já disse, é suposto que sim. Na igreja e nos crentes não existe raquitismo espiritual. Não existe crentes que não crescem. Isso é um sintoma de um crente doente. E isto só acontece, este crescimento só acontece quando nós permitimos que Cristo então habite no nosso coração. Os Efésios, eles já tinham recebido a fé em Cristo e nesta medida cada um deles já estava selado com o Espírito Santo. Então o que é que Paulo quer dizer no versículo 17 quando diz que Cristo deve habitar no coração pela fé dos Efésios? Eu creio que mais uma vez Paulo quer que os Efésios entreguem toda a sua vida a Jesus Cristo. Cristo, quando vem habitar em nós, Ele quer ser dono de toda a casa. Quer ser dono de todas as áreas da nossa vida. Jesus habitar no coração dos crentes significa que Ele é o decisor de todas as decisões que têm de ser tomadas e que somente a Ele pertence a tomada de decisão. O nosso coração, a nossa mente e os nossos corpos, eles são de Jesus. Jesus deve ser o dono de toda a casa. E Jesus deve habitar plenamente e encher todo o nosso coração, tomando todas as decisões, desde as maiores até às mais pequenas. E percebemos então que o segundo pedido de Paulo por esta igreja acaba por ser agora iniciado no versículo 17. Contudo, parece-me que existe aqui uma condição. A condição de estar arraigado e fundado em amor, a fim de que eles consigam melhor compreender o amor de Cristo. Há uma ideia que começa a ganhar forma. A ideia de que somente quem está fundado em amor pode melhor compreender o amor e praticá-lo. Paulo então usa nestes versículos duas imagens muito fortes para explicar esta condição. A primeira imagem, estar arraigado, a imagem de uma árvore, e a segunda, fundado ou alicerçado, isto aponta-nos para a imagem no edifício. A palavra arraigado, ela vem da agricultura. Uma árvore forte, ela precisa de raízes profundas para crescer e para resistir às tempestades, para não cair quando vem um grande vento. A segunda imagem, ela, portanto, por outro lado, vem da construção civil. E nós sabemos perfeitamente que nenhum edifício se sustenta se não tiver um bom alicerce, se não tiver bons fundamentos. Percebemos então muito claramente que o crente precisa de estar enraizado e fundado no amor de Cristo. Se as nossas raízes não forem suficientemente profundas, se elas forem superficiais, por exemplo, baseado em algumas emoções ou baseadas em algumas circunstâncias, qualquer dificuldade, qualquer problema que nós tenhamos vai nos deitar abaixo. Mas se em contrapartida nós estivermos profundamente enraizados no amor de Deus, diz-nos Romanos 8 que nada nos pode separar do próprio Deus. Então por que é tão importante nós estarmos fundamentados no amor? Podemos perguntar-nos. Primeiro, porque o amor de Deus nos dá segurança. Nós sabemos que somos amados e que Deus nunca nos abandona. Em segundo, porque o amor de Deus nos fortalece nas dificuldades. Como é que seriam as nossas dificuldades sem o amor de Deus? Quando passamos pelas nossas provações, nós confiamos que Deus nos sustenta porque Ele nos ama. E em terceiro, porque o amor de Deus, Ele nos capacita a amarmos outros. Só quem sabe que é amado por Deus consegue verdadeiramente amar os outros. E o que é que seria da Igreja de Cristo? O que é que seria da Igreja do Silveiro sem o amor? Devemos amar a Deus, porque tudo vem dele. Devemos reconhecer o amor de Deus por nós, amor esse que fez com que o seu próprio Filho, Jesus Cristo, descesse ao Calvário. Devemos amar o irmão que se senta ao nosso lado da Igreja. Devemos amar a nossa família.
e devemos amar o nosso próximo. A vida cristã, ela deve ser marcada pelo fundamento do amor altruísta. E este amor, ele deve ser visível no nosso serviço a Deus, ele deve estar bem visível no nosso serviço ao povo de Deus. Ele continua e diz-nos, com todos os santos. E com todos os santos, esta expressão remete-nos para quê, irmãos? Remete-nos para a Igreja, onde é que o amor de Cristo deve ser mais visível, mais praticado, mais palpável, mais presente na Igreja, no meio dos santos. É aqui, na Igreja do Silveiro, que o amor de Cristo é visível. É aqui que ele é palpável, na forma como nós nos amamos, na forma como nós nos relacionamos. Entendemos, portanto, este segundo motivo pelo qual Paulo ora. Paulo ora para que os efésios consigam compreender, consigam conhecer o amor de Cristo, para que toda a Igreja viva as dimensões deste amor na sua vida comunitária. Paulo pretende então que os crentes em Éfeso, mais do que conheçam, ou mais do que conhecer este amor, que o possam experimentar. Saber intelectualmente que Deus nos ama é bom. É bom nós olharmos para a Bíblia e lermos Deus nos ama. Mas melhor do que sabermos este facto é experimentarmos este facto. Vamos imaginar que está um filho num parque com o pai está a comer um chocolate e o filho pergunta-lhe, filho, pai, a que é que sabe o chocolate? E o pai, com uma experiência muito boa, fantástica até, fala de toda a composição química do chocolate, fala dos teores de cacau, dos teores de açúcar, fala da própria textura, do porquê do chocolate vir aos quadradinhos. Os irmãos acham que aquela criança ficou a saber a que é que sabe o chocolate? Não ficou. Nenhuma das explicações que o pai desse, por muito boa que seja, iria sequer ficar próxima da real experiência de provar o dito chocolate. O que a explicação do pai podia fazer ao seu filho era ainda aguçar mais a curiosidade dele para provar o chocolate. É como se o compreender fosse algo intelectual, mas o conhecer aconteça na prática. E Paulo quer que os efésios conheçam, que eles provem, que eles experimentem o amor de Cristo. E este amor, irmãos, ele deve ser conhecido por todos os santos. Todos os santos devem conhecer este amor e, em contrapartida, a todos os santos é exigido que pratiquem este amor. Um amor compreendido, que é conhecido e que é evidenciado na Igreja. Isto porquê? Porque, como eu já disse, mais uma vez, é na vida comunitária da Igreja onde o amor de Cristo é vivenciado. E é isto que Paulo depois vai tratar na carta, no capítulo 4, de diferentes formas de como o amor na Igreja ganha prática, gerando união no corpo e evidenciando a multiforme sabedoria de Deus. E a ti, deixa-me que te pergunte, tu já experimentaste o amor de Cristo de uma forma real e pessoal ou ainda só ouviste falar dele? Este amor que é tão largo, que inclui nele toda a humanidade, um amor que é tão comprido, que dura para todo o sempre, um amor que é tão alto, que nos dá acesso aos próprios céus, e um amor que é tão profundo, que é capaz de salvar qualquer pecado e purificar-nos, é capaz de salvar qualquer pecador e purificar-nos de qualquer pecado. A ti que estás aqui hoje e que ainda não conheces o amor de Cristo, deixa-me dizer-te que Jesus te ama. Jesus quer trabalhar a tua vida e Ele quer libertar-te do pecado. Tu podes pensar talvez que não sejas assim tão grande pecador, que não precisas de ser libertado, mas a verdade é que sem a salvação de Jesus, sem a sua libertação, tu apenas te vais afundando. Dia a dia, qualquer homem sem Jesus Cristo vai-se afundando, vai-se afundando, vai-se afundando, até o dia em que acabará sendo engolido pela própria morte. Então a ti, o meu apelo é o seguinte: crê em Jesus Cristo. Crê que Ele é o Filho de Deus.
Crê que ele foi enviado a esta terra para reparar a relação que existia entre um Deus santo, justo e um homem pecador. Crê que para isto ele foi crucificado na cruz. E crê que apesar de ter sido crucificado, ele não está mais morto. Ele ressuscitou. Hoje está vivo ao lado do Pai e quer salvar todos aqueles que se arrependam da sua vida, confessem o seu pecado e confiem somente no seu sacrifício. Confia em Jesus Cristo. Ele é o libertador. Ele é o Salvador. Confia e serás salvo. O texto ele vai então continuar. E quando nós chegamos ao versículo 19, o texto mostra-nos as consequências de nós compreendermos e conhecermos o amor de Cristo. Qual é que é a consequência? Diz-nos o texto: ser cheios da plenitude de Deus. A palavra plenitude, ela significa estar completamente cheio, sem faltar nada. É mais ou menos como aquele copo que já tem água assim a sair e que se nós metermos mais uma gotinha, baza. Estar cheio é estar naquele estágio antes da última gotinha. Então Paulo vai orar para que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. E ao fazer isto, Paulo pede para que eles sejam completamente tomados, sem sequer existir a possibilidade de haver algum bocadinho naquela igreja que não seja tomado pela plenitude, tomado pelo poder de Deus. Então percebemos que não é desejo de ninguém que nós vivamos uma fé superficial ou uma fé incompleta, mas que, por outro lado, experimentemos tudo o que Deus tem guardado para nós. É mais ou menos a ideia daquele cheque em branco. Não é suposto nós escrevermos números pequeninos. É suposto nós desejarmos as grandes bênçãos. É suposto nós desejarmos estarmos cheios desta plenitude de Deus e compreendermos o amor e praticarmos o amor. Deus quer que nós coloquemos naquele cheque um daqueles números gigantes que nenhum de nós sabe sequer escrever. Ser cheio da plenitude de Deus significa então ser transformado pelo seu poder, significa refletir o caráter de Cristo e viver a fé de uma forma madura. No fundo, o que Paulo está a dizer é que nós não nos devemos contentar com uma fé pequena. Nós não nos devemos contentar com uma fé limitada, já que Deus quer encher-nos completamente, já que Deus quer que nós vivamos de uma forma abundante e transformadora. Mas como é que isso acontece, Gabriel? Mais uma vez, como é que isto acontece? Paulo ensina-nos que esta plenitude, ela vem através do Espírito Santo e através de uma comunhão profunda com Cristo, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente. À medida que nos rendemos mais a Deus, Ele ocupa cada área do nosso ser, moldando-nos desta forma à imagem de Cristo. Moisés passou tanto tempo com Deus que quando saía do monte, o seu rosto brilhava. Estevão, quando estava a ser apedrejado, olhou para o céu, viu Deus e Jesus Cristo assentado à sua direita. Pedro e João, apesar de serem comuns pescadores, eles quando falavam com uma ousadia tal que deixava impressionado os líderes académicos e os maiores líderes religiosos daquela época. Isto é ser cheio da plenitude de Deus. E o objetivo desta plenitude, quando Deus age desta forma no seu povo, não é apenas o nosso benefício pessoal, mas ela serve para impactar os outros. Quando estamos cheios de Deus, a sua presença transborda para aqueles que estão à nossa volta, influenciando desta forma a nossa família, influenciando a igreja, influenciando a sociedade, que tanto precisa da influência de Cristo. Está Deus então a ocupar todo o espaço no teu coração? Ele já tomou conta de toda a tua casa? Ou, efetivamente, ainda existem áreas que não lhe entregaste? A nossa compreensão humana a respeito desta plenitude, a respeito da plenitude de Deus, ela será sempre limitada. E nem o cristão mais espiritual pode compreender por completo todas as características ou todos os atributos de Deus. Porém, e apesar disto, nós somos chamados a experimentar a grandeza de Deus na nossa vida, como resultado da nossa devoção ao próprio Deus.
E é por isto que Paulo ora. Paulo ora para que os crentes se tornem o mais semelhantes possível a Jesus Cristo. É este o desejo do apóstolo Paulo. É este o desejo que agora está conhecido. Paulo deseja que a igreja seja fortalecida com poder, seja estabelecida no amor, seja abençoada na vivência do amor em comunidade e seja tomada da plenitude de Deus. Mas o mesmo Paulo que faz esta oração, o mesmo Paulo que nos aponta para estas riquezas espirituais, lembra-nos agora, no versículo 20, de algo muito importante, em tom de louvor. Paulo lembra-nos que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que nós podemos pedir, muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. É como um filho que pede ao seu pai para ir ao parque e andar no baloiço, e o pai pega no filho, leva ao parque, anda no baloiço, anda no escorrega, atira-se para a piscina de bolas, compra-lhe um gelado e ainda lhe compra um bilhete para na semana seguinte irem a um aquapark cheio de escorregas e cheio de piscinas. E se um pai pode fazer estas coisas ao seu filho, imaginem aquilo que Deus pode fazer na nossa vida quando nós nos aproximamos dele. O Deus que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos. E este é o nosso Deus. Um Deus presente, um Deus que se importa, um Deus que quer operar nos seus filhos, um Deus que quer operar na sua igreja. E irmãos, qual é que é o propósito, qual é que é a conclusão desta tamanha oração? Qual é o propósito deste tamanho trabalho que Deus faz na vida dos seus filhos? Versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Paulo encerra a sua oração com este grande louvor, declarando que tudo pertence a Deus e que tudo deve trazer glória somente a Deus. Quando Deus opera em nós, isto não é para a nossa própria fama, isto não é para o nosso próprio benefício egoísta, isto nem sequer é para nós nos sentirmos bem com isso. Tudo o que Deus faz tem um propósito maior, a exaltação do seu nome, a glorificação do seu nome. E Paulo diz-nos neste texto que isto acontece de duas formas. Primeiro, acontece na igreja. Deus é glorificado através da forma como nós vivemos, através da forma como nos amamos uns aos outros, como nos servimos e como nos relacionamos uns com os outros. O propósito de Deus para este corpo, a igreja, o propósito de Deus para a igreja evangélica no Silveiro, é que esta o possa glorificar. Este é o seu propósito para nós, glorificar o nome de Deus. E, em segundo, isto acontece em Cristo Jesus. E porquê? Porque toda a salvação, toda a transformação, todo o crescimento espiritual que nós possamos ter, acontecem por intermédio de Jesus Cristo. Cristo é a expressão máxima da glória de Deus exatamente por isto. Porque sem Ele, jamais alguém conseguia glorificar a Deus. E o bom disto, irmãos, o bom desta glória, o bom de nós fazermos parte deste corpo, é que nada disto se limita ao presente. Esta glória de Deus, ela continuará de geração em geração, ela continuará para todo o sempre. E isto significa que aquilo que Deus faz nas nossas vidas hoje não tem apenas um efeito temporário, mas tem também consequências eternas. São os melhores juros compostos que a humanidade alguma vez já viu. O que Deus faz connosco hoje tem consequências eternas. E se Deus quer operar em nós com tão grande poder e quer que a nossa vida reflita a sua glória, devemos mesmo a sério perguntar-nos: será que eu estou a viver de uma forma que honre e que glorifica a Deus? Ou será que ainda estou focado nos meus desejos, nos meus problemas, nas minhas preocupações pessoais? No que depender de cada um de nós, no que depender de ti, saibamos que temos o dever de fazer a Igreja refletir a glória de Deus. É nosso dever
fazer a igreja refletir a glória de Deus. E então, de término, eu quero apenas fazer 2 aplicações do texto à nossa vida. E a primeira remete-nos para a introdução daquele homem que vem ter connosco com um cheque. Nós temos de nos perguntar que valor é que queremos colocar naquele cheque. O que é que nós desejamos verdadeiramente que Deus faça na nossa vida? É apenas isto? Que nos sentamos confortáveis com a ideia de que não vamos morrer e que temos a salvação garantida? Ou será que mais que isso? Será que desejamos todas estas bênçãos que Paulo fala neste texto? Será que desejamos ser cheios de poder, experimentar toda a plenitude de Deus? É isto que desejamos, irmãos? Ou estamos muito confortáveis com o pouco que temos e até temos medo de dar um passo em frente porque isso vai trazer muitas responsabilidades e muitas preocupações? O crente deve desejar ser espiritualmente maduro. O crente deve desejar crescer em amor e crescer espiritualmente. Devemos desejar colocar naquele cheque um número grande. E a segunda aplicação, ela deve nos fazer refletir quanto ao teor das nossas orações. Acabámos de ler inúmeros propósitos magníficos pelos quais podemos orar. Contudo, tantas vezes as nossas orações estão focadas no nosso homem exterior. Estão focadas nos nossos problemas, estão focadas nas nossas doenças, estão focadas nas nossas preocupações. E não há mal que nós façamos petições a Deus, tendo por base as nossas questões do homem exterior, mas existe mal quando nós esquecemos do homem interior. Muitas vezes focamos nas coisas do dia-a-dia e esquecemos de pedir a Deus para que aumente a nossa fé, para que nos faça crescer em amor, para que trabalhe em nós e para nos ajudar a amar mais os irmãos. Precisamos de Deus para nos ajudar a amar-nos mais uns aos outros. É para isto que o texto serve, esta também é a missão da igreja. Comecemos então a olhar mais para cima quando oramos, mais para os motivos de louvor e gratidão ao nosso Deus. E deixemos de olhar tanto para baixo, para as coisas desta terra, e tanto para dentro, para nós mesmos. Que o Senhor abençoe a sua palavra e edifique a nossa igreja.